Aleluia, 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 glória a Deus. Amém, irmãos? Você pode sentar um pouco. Coloca as ferramentas de lado aí, que você arou a sua terra agora. Agora fica com a mente cativa à palavra. Prega esse momento ao Senhor, porque Ele tem algo a falar conosco nessa noite. Louvor, muito obrigado, vocês são bênção. Deus abençoe tremendamente, recompensando a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, hoje nós temos algo a tratar muito importante. Não que os outros cultos não fossem importantes, mas a cada domingo nós temos um tema muito importante para ser tratado. E não apenas para ser tratado, mas para ser corrigido em algumas áreas. E nessa correção nós precisamos entender que a palavra de Deus ela não volta vazia. Que a palavra de Deus ela tem o efeito para nos transformar por dentro, para nos ajustar por dentro, para que nós possamos viver uma vida feliz, uma vida de sucesso e ter uma vida próspera. Eu queria falar um pouco hoje sobre relacionamento familiar. Amém? E dentro desse tópico de relacionamento familiar, existe uma pergunta que nós vamos trazer várias respostas. Que trata-se de como manter a harmonia na sua família. Eu não sei se você já presenciou uma casa ou uma família que vive fora de uma harmonia, onde a casa não tem uma sintonia, a casa é fora de uma sintonia, ligado aos valores, ligado ao amor, ligado à compreensão. E eu sei que hoje Deus quer tratar muito, muito conosco, principalmente com maridos e mulheres. Amém? Nós temos maridos e mulheres aqui, levante sua mão para que eu possa conhecer. Maridos e mulheres. Amém, irmãos? Essa palavra vai para você, mas para que você possa deixar que essa palavra ela também alcance a sua família, para que ela alcance os seus filhos também. Amém? Então nós estamos trabalhando esse tema hoje, relacionamento familiar. Amém, irmãos? E é muito importante. O que nós estamos vendo hoje é que o diabo está se levantando com toda a fúria, com todo o poder que ele tem, um poder limitado, mas ele tem, mas ele quer destruir família, sabe? E sabe que ele está conseguindo? Sabe que tem muitas pessoas que não estão atentas às investidas de Satanás e muitas vezes estão se deixando ser levadas pelas suas artimanhas, pela sua influência, pela sua voz. E nós estamos aqui para combater isso. Nós estamos aqui para desfazer essas obras de Satanás. E é preciso que nós entendamos que aquilo que Deus tem para a nossa vida, irmão, quanto à família, é bom. Amém? Porque Deus, Ele não junta pessoas para que haja separação. E se há separação, irmão, também não é culpa de Deus. Muitas vezes é culpa de nós mesmos. Amém? Então vai ser um culto assim um pouco diferente, porque ele puxa mais para um ensino do que para uma ministração. Mas eu vou precisar passar para vocês aquilo que a Bíblia fala, não aquilo que eu acho. Tá bom? Então eu queria que você abrisse comigo aí em 1 Timóteos, para que a gente comece a falar sobre esse tema tão importante. Nós vamos ver alguns princípios, alguns pontos importantes que esse texto fala, e especificamente eu quero logo te dizer, ele aqui fala para bispo, ele aqui fala para pastores, ele aqui fala para autoridades eclesiásticas, está certo? Mas isso também não quer dizer que nós não possamos absorver e trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Porque como ele fala para bispo, para pastores, que são referências para as nossas vidas, e bispos e pastores e ministros, eles precisam ter uma vida de referência, e com essa vida de referência ele transmite essas verdades para a igreja, é que a igreja também possa viver da mesma forma. Porque nós precisamos ser imitadores de Cristo, naquilo que Cristo tem para nos ensinar, naquilo que Cristo expressou quando esteve aqui. Então nós precisamos entender
que esse texto fala de uma linguagem, de alguns princípios, de alguns pontos importantes, e talvez você diga, mas eu não sou bispo, eu não sou ministro, eu não sou pastor. Sim, mas você é filho de Deus. Amém? Você tem uma família para zelar, para cuidar, para cultivar. Amém? Então vamos lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2 ao 5. Eu vou ler. Nós temos uma necessidade, irmãos, de atentar para essa palavra. Amém? De colocar essa palavra em prática, em exercício da nossa vida familiar. Não é uma opção. Amém? Não é uma opção que eu estou te mostrando, mas é um mandamento para que você tenha uma família de sucesso, uma família dentro de uma harmonia, uma família vitoriosa, uma família ao qual Deus se agrada. E diz assim o texto: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família. Ter filhos que os respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Amém, irmãos? Então, repito, aqui está trazendo uma informação a quem tem um chamado, de cuidar de igrejas, a quem tem um chamado de ser referência para uma igreja. Amém? Mas isso não diz que é só para isso. Porque se esses princípios, essas verdades, essas qualidades que um bispo ou um pastor tem que ter, e o pastor ensina isso à igreja, é bem verdade que a igreja tem que receber e pôr em prática também. Amém, irmãos? Então sabemos que esses versículos tratam especificamente de tudo aquilo que nós temos falado aqui, mas eu queria salientar para você e destacar algumas coisas que é pertinente à família, à minha família, à tua família hoje. Extraindo algumas coisas desse texto que é muito importante. Ou seja, fala-se aqui do marido, de um princípio, de uma instrução, que o marido deve ter apenas uma mulher. Amém, irmãos? Amém? Maridos, nós precisamos ter apenas uma mulher. Amém? Às vezes tem marido que tem uma, duas, três. Está fora do propósito, está fora da visão de Deus, está fora da visão do que Deus tem para o casamento. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que existe um princípio, existe uma forma de ser, e a Bíblia ela nos ensina a respeito disso. Por que o marido tem que ter uma mulher? Primeiro, porque nós só precisamos de uma mulher para viver, para casar, para ter os nossos filhos. E segundo, porque quando você subiu ao altar com a sua esposa, você fez um voto diante de Deus de ser fiel a ela. Amém, irmãos? Amém? Você fez um voto de ser fiel a ela. E agora, irmãos, sendo cristão da forma que você é, você precisa honrar esse voto. Cristão ou não cristão. Você precisa honrar esse voto ao Senhor. Você precisa permanecer nessa vida de considerar, de respeitar a sua mulher, a sua esposa. Amém? Uma outra coisa que nós podemos extrair desse texto aqui, como conselho para nós, é ter autocontrole. E ter autocontrole, nós precisamos exercitar, porque muitas vezes nós somos temperamentais,
muitas vezes nós temos um controle um pouco descontrolado. Mas quando se trata de casamento, quando se trata de relacionamento, quando se trata de família, nós não estamos vivendo sozinhos. Nós estamos vivendo agora de parceria com a outra pessoa, que ela agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, e a Bíblia diz que nós formamos uma só pessoa. Então, se nós formamos só uma só pessoa, eu preciso aprender a tratá-la. Amém? Eu creio, irmão, que nós já tivemos no passado alguns feitos, algumas coisas que falamos, algumas coisas que fizemos, mas deixa eu te dizer, o passado ficou para trás. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e nós precisamos olhar para as Escrituras e trazer essas Escrituras, essas palavras de instruções para ser vivenciada dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa nós exercitamos aquilo que Deus tem nos ensinado, nós vamos manter uma família em harmonia. Amém? Nós vamos manter uma família feliz. Nós vamos fechar as brechas para Satanás não colocar as suas mãos sujas na nossa família. Quando nós favorecermos a nossa família de instrução, de cuidado e de zelo, nós estamos dizendo para Satanás, ou mostrando a ele, que naquela família ou na minha família ele não tem poder de interferir em nada. Porque as nossas atitudes nos blindam diante daquilo que ele tem e tem como objetivo de fazer nos dias de hoje. Não é preciso eu lembrar você, não é preciso eu falar para você. Se você mesmo pensar, analisar e olhar para o lado de fora, você vai ver aí muitas pessoas, muitos jovens, que às vezes nem estão se casando, simplesmente 2, 3 dias de namoro, 3 dias, 1 mês de ficar, acha que aquela pessoa já é para viver com ela ou com ele o resto da vida. Mas muitas vezes estão apenas tomando decisões pela força da carne, pela força da paixão, pela atração física, para se tirar proveito um do outro, e como isso não tem base, como isso não tem legalidade no reino de Deus, muitas vezes nós vamos ver, tempos depois, essas pessoas se separando, se largando. E cada uma fica com o seu histórico. Cada uma fica com uma lacuna de uma história mal vivida. E muitas vezes magoada, muitas vezes com ressentimento e muitas vezes até vítima de algum tipo de doença na alma. Então, diante das adversidades que a vida a dois não é isento de tê-las, nós como homens, nós precisamos ter autocontrole para interpretar as dificuldades, as adversidades, para poder gerenciar essas coisas. Porque muitas vezes, irmãos, nós homens, principalmente, como recai sobre nós uma responsabilidade maior de ser o provedor da casa, de ser o cabeça da casa, muitas vezes essas obrigações ou esses deveres que vêm sobre nós como cabeça, como provedor da casa, como sacerdote da casa, como chefe da casa, muitas vezes isso traz muita pressão. E muitas vezes, se nós não estivermos embasados na palavra de Deus, nós não vamos ter esse autocontrole. Nós vamos resolver coisas, muitas vezes, trazendo mais dano ainda para a nossa família, para o nosso casamento. E quando um chefe de casa, ele resolve coisas sem a ótica de Deus, sem estar baseado na palavra de Deus, quando ele resolve as coisas dentro de um temperamento agressivo, deixando de ter um autocontrole naquilo que merece um mais cuidado, merece uma reflexão para se resolver as adversidades. E quando isso não é feito da forma certa, com equilíbrio, isso traz dano para casa,
traz dano para a família, isso traz dano para os filhos, isso traz um dano grande para o núcleo familiar. E muitas vezes essas coisas desencadeiam muitas coisas negativas. E isso vai enfraquecendo o relacionamento dia a dia. É por isso que nós precisamos ter um autocontrole. Um outro ponto é viver sabiamente e ter uma boa reputação. Viver sabiamente e ter uma boa reputação, irmãos, é nós não darmos o que falar de outras pessoas. É nós andarmos em linha com aquilo que nós nascemos para ser. E eu falo aqui, irmão, independente de que eu seja cristão ou não, eu tenho a obrigação de andar na linha. Eu tenho a obrigação de ser honesto, eu tenho a obrigação de ser uma pessoa educada, eu tenho a obrigação de tratar as pessoas conforme eu gostaria de ser tratado. Isso eu tenho uma obrigação de ser. Agora, quando eu sou cristão, quando eu me torno cristão, eu me torno representante de uma palavra, de um evangelho, de um Jesus, que me ensina a ser como Ele. E isso me traz mais responsabilidade para a minha vida. Você está entendendo? Eu não estou falando aqui por ser pastor, por ser um bispo, como o texto fala. Mas eu estou trazendo esses ensinamentos para nós, igreja, nós como crentes, nós como filhos de Deus. Nós precisamos ser luz para o mundo. Nós não precisamos ter os mesmos princípios, as mesmas falhas, os mesmos erros que o mundo faz. Porque senão a palavra não teria efeito sobre a nossa vida. Porque senão a palavra de Deus não seria poderosa. Porque a palavra de Deus, ela não ia tornar um efeito na minha vida ao ponto de me transformar. Ao ponto de mudar no meu caráter, tocar no meu caráter, tocar no meu temperamento, tocar no meu interior e me transformar em uma nova pessoa, tal qual Cristo deseja. Amém, irmãos? Então, nós necessitamos de ser referência para as pessoas. E aqui eu falo no contexto familiar. Olha que eu conheço muitas pessoas que são referências. Não são cristãos, mas são referências de ser uma pessoa que bebe muito, e é vantajoso beber muito lá no mundo. Sabe, eu conheço pessoas que têm referência de sair com outras mulheres, mesmo sendo casado, mas para eles é vantagem. Para ele, se enche de orgulho. Quando abrem a boca, diz assim, passei a noite, hoje foi virote. Esse é o linguajar. Hoje foi um virote. Amanhã é outro virote com alguém. Depois com uma outra pessoa. Que vantagem tem nisso, irmãos? Então nós, irmãos, cuidado para não cair nas ciladas de Satanás, porque eu já vi também, dentro desse contexto, cristãos, pessoas que se dizem ser evangélicas, pessoas que frequentam igrejas, mas estão praticando as mesmas coisas daquele que está lá no mundo, que estão envergonhando o evangelho. Sabe, irmãos, Cristo não nos chamou para isso. Cristo não conta com a nossa participação do seu reino para que a gente possa desmoralizar o seu reino. Muito pelo contrário, mas ele conta para que nós venhamos tornar o seu reino grande e evidente, e com a grande evidência de ser um reino de paz, de amor, de justiça, de retidão, para que nós possamos viver da forma que Cristo tem nos ensinado na sua palavra. E nós como igreja, irmão, é grande responsabilidade nossa. Se você entrou nessas portas para ouvir essa palavra, eu quero te dizer algo para você. Amanhã, você não pode dizer que você não foi avisado. Amém? Porque o conhecimento está chegando até os teus ouvidos. Você não pode dizer, rapaz, eu não sabia que era assim, não. Não, você já está sabendo. Amém? Então, essa palavra, ela está entrando dentro do teu espírito agora. Agora, não deixa essa palavra como semente, ela morrer. Cultiva ela com a fé, cultiva ela com a perseverança. Sabe, se
essa palavra está entrando dentro de você e talvez você encontre alguma resistência e seja muito ruim ou tão pesado que você não encontre forças naturais para que você saia de um lamaçal onde você está envolvido. Peça sabedoria ao Senhor, irmãos. Peça direção ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. E Ele vai trazer você para o lugar onde Ele quer que você esteja. Amém? Se você não tem força, existe uma outra força que você pode recorrer. Existe um socorro bem presente, que está ao nosso favor, está ao nosso alcance, para que nós possamos sair da vida do pecado, resgatando assim uma vida de integridade, uma vida justa diante do meu Deus, diante do nosso Deus, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, preservando assim o meu casamento, permanecendo assim uma harmonia dentro da sua família. Amém, irmãos? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês hoje é não beber vinho em excesso. Ah, mas eu não bebo. Eu também não bebo. Amém? Já bebi muito, irmãos. Já bebi muito. Mas a Bíblia não condena aqui a questão de bebida. Mas a Bíblia condena o excesso. Porque através do excesso da bebida, a gente, homem, principalmente, se transforma. E aí eu faço uma pergunta: qual é a vantagem ou qual é o benefício que uma bebida vai trazer para mim? O que ela vai me causar como benefício? Eu acredito que nada. É algo tão fútil hoje. Eu falo por mim. Eu desprezo. Amém, irmãos? Um outro ponto, irmãos, que está inserido nesse texto, é não ser um homem violento. Você está vendo muitos homens sendo violentos com as mulheres hoje por aí? Só é o que você vê na televisão, né? Por que, irmãos? Por que isso acontece? Você vê tantos casais aí se amando, pelo menos é o que parece, né? Às vezes as redes sociais mostram uma fotografia muito bonita. Eles revelam uma família feliz, revelam um marido e mulher juntos. Mas às vezes, ou muitas das vezes, aquilo é só uma fotografia. E nós precisamos nos vacinar contra isso. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para viver uma vida de Araque. Deus não nos chamou para nós formarmos a nossa família e viver de qualquer jeito. Para tudo no reino de Deus existem os princípios, existem os fundamentos. Sabe, irmãos? E hoje é um dia especial, é um dia muito importante para nós, nesse contexto de família, porque nós precisamos trazer para dentro da nossa casa os ajustes que nós precisamos realizar e exercitar. Sabe, eu nunca fui um marido perfeito. Eu estou procurando chegar na perfeição para fazer a minha esposa feliz, para ser uma boa referência, um bom exemplo para os meus filhos. E eu creio, irmãos, que todos nós aqui temos esse objetivo de transmitir para a nossa família o melhor. Mas se alguém não anda conforme o pai ensina, se alguém não ouve as instruções do pai, não se preocupa. Muitas vezes, uma direção ou uma decisão que os filhos muitas vezes tomam e não ouvem muitas vezes a verdade que o pai ou a mãe instrui, sabe, irmãos, vai ter consequências. Existem consequências para isso. Para todo erro, existe uma consequência. Para o erro de Davi, de tomar Batseba como mulher e mandar matar o seu esposo, Deus perdoou o pecado dele.
Mas as consequências, Deus disse, você vai ter que assumir, você vai ter que viver. E foi na vida de Davi, toda a sua, junto com a sua família, com os seus filhos, tendo problemas de relacionamento dentro da família, irmão matando irmãos. E nós entendemos, irmãos, e precisamos trazer isso para a nossa vida como algo primordial, como algo essencial para o núcleo familiar. Porque, irmão, assim como Deus criou a família, assim como Deus valoriza a família, assim como Deus ama a família, nós também devemos amar a nossa família, também nós devemos cuidar da nossa família. E nós vamos ver já já um exemplo de Jesus Cristo aqui numa palavra, irmãos, que todos nós já conhecemos, mas sabe, é necessário que se toque sempre no mesmo assunto, para que as mentiras de Satanás, que elas são repetidas todos os dias, todos os dias você está ligando a sua televisão e você está vendo lá um feminicídio acontecendo. Todos os dias você está vendo assassino, todo dia você está vendo mortes, mulheres sendo espancadas, maltratadas. Todos os dias. Aí você vem uma vez no culto, no domingo. 4 vezes no mês. Temos o culto da oração, mas muitas vezes as pessoas não vêm. Então, é pouco receber a palavra de Deus, está recebendo pouco a palavra, mas o mundo está aí, destilando, pulverizando informações erradas, jogando na sua mente o que é. E muitas vezes você termina de assistir o jornal, você está com o espírito até de raiva, de vingança, de revolta, porque só é o que a gente vê. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque família é projeto de Deus. É obrigação da igreja ensinar ao marido, à mulher, a cuidar, a valorizar, assim como Jesus valoriza e se entregou para a sua igreja. Amém, irmãos? Outro ponto, irmão, que eu queria trazer aqui para vocês, que devemos estar atentos e comprometidos com a harmonia na família, são três aspectos aqui que eu acho muito importante, que deve ter entre marido e mulher. Nós estamos falando de relacionamento familiar. Como manter a harmonia na sua família. Um dos chama-se respeito. Amém? Respeitar um ao outro. Em outras definições, vejo como o ato de considerar o outro, suas opiniões, seus atos, seus ensinos, mesmo quando há uma divergência de opinião. É saber corrigir ou discutir em amor, até que cheguem a um senso comum. Aqui há uma construção de uma família que desfruta de uma harmonia no lar. Muitas vezes o que nós vemos, e muitas vezes essas coisas querem acontecer dentro da nossa própria casa, é a falta de respeito de um para com o outro. E a falta de respeito de um para com o outro, isso traz degradação no relacionamento. Isso traz desgaste no relacionamento. Isso mina o amor, isso vai minando a admiração, isso vai minando de cada um o prazer de estar junto do outro. Um outro aspecto é a valorização. E quando eu estou falando aqui em respeito, em valorização, quando eu estou falando em harmonia familiar, eu não estou colocando somente em cima da cabeça do homem. Não, é sobre a mulher também. Amém? É para o casal. Tudo isso que nós estamos falando aqui, irmão, é para o casal. Porque quem é que governa a sua casa? Quem é que governa os seus filhos?
Não é só o marido. O marido ele tem um peso maior de responsabilidade, mas é junto com a esposa que deve se cultivar a família. A valorização, o respeito, um pelo outro. Sabe, irmão, porque quando eu trato a minha esposa bem, quando eu a respeito, quando eu a valorizo, os meus filhos vão enxergar isso, eles vão copiar isso. E quando eles estiverem para se casar, eles querem viver da forma que a gente ensinou, ou da forma que ele viu no casamento. Amém? Eu sei que tem famílias, muitas vezes, isso aí não é uma regra, mas se eu fosse tratar a minha esposa do jeito que eu vi meu pai tratar a minha mãe, coitada de Ana. Mas glória a Deus, que eu aprendi a forma certa, irmãos. Errei quando não conhecia Jesus, quando não conhecia a palavra, mas quando a palavra chegou, a luz chegou, a gente se corrige. A gente procura andar na linha da palavra. Sabe, irmãos? Muitas vezes é difícil a gente exercitar essas coisas no nosso dia, mas são princípios. São princípios e são ensinamentos de Cristo que nós não devemos desprezar, nem desconsiderar, porque se eu desprezo e eu desconsidero, isso traz dano para a minha família, e eu não vou ter harmonia na minha casa, eu não vou ter um momento de paz na minha casa, eu não vou desfrutar de prazer que eu tenho de sair do meu trabalho se agora eu vou para a minha casa. Sabe que tem muitos homens que não têm prazer de voltar para casa? Ou algumas mulheres, quando saem do seu trabalho, assim, vou ter que ir para casa. Isso existe. Por quê? Porque o lar está comprometido, muitas vezes com atitudes erradas, aonde o ambiente ele se torna tão negativo, aonde o ambiente não causa um bem-estar a ambos. E ali eles querem fugir daquele ambiente. E não procuram resolver, porque acham que casamento é para viver desse jeito mesmo. É entre tapas e beijos. Mas isso é mentira do diabo. Não é para viver desse jeito. Amém, irmãos? Então, valorização é dar o devido valor. Podemos fazer isso através de palavras ou gestos amorosos, elogiando, reconhecendo seus valores. De que forma? Falando. Amém? Eu sou de falar pouco, tá bom? Mas eu sou de valorizar com atitudes. Porque, irmãos, muitas vezes, o muito falar não quer dizer nada, não. Porque às vezes você fala, mas na hora de agir da forma certa, você age de forma contrária. Então é melhor mostrar com atitudes do que muitas vezes jogar palavras que não está saindo do teu coração apenas para agradar. Eu não estou dizendo que o falar não é importante, é importante, amém? O falar é importante. Você olhar para a sua esposa, você dizer que ela está linda, você dizer que ela está bonita, você dizer que ela está cheirosa, você dizer que ela é a mulher da sua vida, isso é valorizar. Isso é cultivar um ambiente de harmonia na sua casa. Eu não cheguei ainda na parte dos filhos, irmãos, porque eu creio que a gente pode até falar um pouco da parte dos filhos, mas eu quero trazer essa base primeiro de marido e mulher. Porque se marido e mulher se comportarem como a Bíblia ensina, isso vai recair sobre os filhos. Naturalmente. De forma natural. Veja como fica mais fácil. Você trata de um aspecto e os resultados do teu tratamento aqui, ele já vai discorrendo sobre a tua família e tratando com os filhos. Às vezes só num olhar você já corrigiu. Por quê? Porque ele já recebeu, ele já assimilou, ele já vê a prática, ele já vê o bom costume, ele já vê a palavra, ele já vê as atitudes boas dentro de casa. Da mesma forma,
com a mesma intensidade é quando é o contrário, viu? Quando você distrata, quando você maltrata, quando você não valoriza. Os filhos veem em casa, eles sentem. Eles sentem. Eu conheço um casal que eles vivem em pé de guerra. Filha de 13 anos. Depressiva. Depressiva, irmão. 13 anos de idade. Aqui e ali ela vai para o hospital. 13 anos, o pai leva para o hospital, a mãe leva para o hospital. A tratar algumas coisas, algumas dores que o médico nunca descobriu. Mas sabe qual é o reflexo dessa doença na menina? É justamente porque ela vê o comportamento dos pais, a discussão entre eles. Não existe harmonia, não existe uma conversa. Quando há uma conversa, é conversas de acusação. Ah, tu não faz isso, eu também não faço. Ah, tu age dessa forma, eu ajo daqui também. Sabe, é uma vida jogando pequenas bombinhas dentro de casa. E isso traz medo para a criança, porque nenhum filho, irmão, quer ver os seus pais em pé de guerra, brigando, se degladiando, acusando um ao outro. Quer não, irmãos. E de certa forma aquilo atinge a mentalidade da criança. E essa família vive assim. E sabe como descobriu que era isso? Ela não chegou nem para o pai nem para a mãe para dizer por quê. Porque todo mundo perguntava a ela, por que você está assim? Qual é a razão? Nem o psicólogo descobriu nas suas terapias que está fazendo. Mas sabe como foi descoberto que era isso? Em um momento informal, sem ninguém estar prestando muita atenção, dando ênfase àquilo, a menina começou a chorar do nada. Nem estava em casa a mãe, nem estava em casa o pai. E a menina começou, ela não foi para o colégio porque ela não estava em condição de sair de casa. A menina de 13 anos, irmãos. E ela sozinha com a empregada em casa. E a menina começou a chorar, começou a chorar. A empregada, ou a funcionária, é aquela pessoa que viu ela desde pequenininha. Carregou no colo. Tem um papel de mãe. E aí, vou dar o nome empregada, fica meio feio, né? A secretária chegou para ela e disse, mas fulana, o que é que está acontecendo? Por que você faz isso? Por que você está assim? Sabe o que ela respondeu? É porque eu não aguento ver meus pais vivendo da forma que está vivendo. Ela não falou para os pais. Mas você veja o dano da falta de tudo isso que eu falei aqui, o que causa numa criança. Isso é coisa séria. Você que tem filhos pequenos, cuidado. Fique alerta. Amém? Fiquem alerta quanto a isso. Um outro ponto importante, irmãos, dentro de um relacionamento, é a comunicação ou o diálogo. Sabe, irmãos, eu acho isso fundamental, eu acho isso primordial. Existir diálogo, existir uma conversa, existir uma comunicação aberta entre marido e mulher. Sabe que muitos casais estão se separando por falta de diálogo, por falta de conversar, por falta de confrontar os seus pensamentos contrários um com o outro. E muitas famílias estão sendo destruídas por causa da imaturidade ou de um ou de outro. Porque não querem conversar, não querem enfrentar os problemas, não querem assumir
o que verdadeiramente eles assumiram no altar, diante do Senhor. E a falta de comunicação. Entretanto, acredito ser primordial para se ter harmonia na família. Devem estar alinhados num só objetivo de avançar e desenvolver proteção, segurança e confiança, até que se consiga blindar a sua convivência das intempéries da vida. Sabe, irmão, se a vida a dois, no contexto familiar, dentro de um contexto profissional, dentro de um contexto de busca e conquista das coisas que nós precisamos, trabalho, conquistar a nossa casa, conquistar um bem-estar, conquistar uma segurança. Se isso já é difícil, irmãos, imagina quando na sua casa há um reino dividido. Quando um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma. Vai ter mais peso de um e de outro. E o objetivo está ali na frente. E ninguém avança. Porque ficam perdendo tempo. Com conversas fúteis. Muitas vezes com falta de compreensão. Mas não se chega ao denominador comum. De dialogar, de conversar, de ajustar, de corrigir. Nós não somos um casal perfeito. Não somos. Mas sabe, irmãos, nos momentos que as adversidades bateram na nossa porta e chegaram ao ponto de destruir o nosso relacionamento, foi aí que nós ficamos mais unidos. Foi aí que nós entendemos o quanto nós, quando estávamos juntos, de mãos dadas, ficávamos mais resistentes contra os ataques de Satanás, contra as consequências de atos errados. Da minha parte, principalmente. Mas nós precisamos entender, irmãos, que precisa dialogar, precisa se conversar, precisa tratar as indiferenças. Porque, irmãos, nós não nos casamos com uma pessoa que tem o mesmo pensamento que o meu. Porque se assim fosse, talvez não seria muito bom, não seria divertido. Não exigiria de nós talento para gerenciar, para tratar, para aparar as arestas, aparar as diferenças, quebrar as resistências e conseguir avançar, unidos, com o propósito de viver uma vida até que a morte os separe. Hoje as pessoas estão pensando em casar, mas já se casam pensando em se separar. Isso é voz do mundo, irmãos, é prática do mundo. Todo mundo calado. Se pastor Bando estivesse aqui, fazia oxe, né? Ah, calado. Ele dizia assim, né? Eu sei que não vai ter muito amém, muito aleluia. Eu sei, irmãos. Mas eu não estou aqui para falar apenas o que a gente precisa ouvir. Ou o que agrada a nós ouvir. Amém, irmãos? E eu falo isso com tanto carinho, com tanto amor, com a sua vida. E eu acredito que eu sei o que eu estou falando, porque eu passei muitas situações no meu casamento. Na minha casa. Amém? Tanto na minha casa dos meus pais, como na minha casa, eu e a minha esposa Ana. Mas sabe, irmãos, nenhuma situação chegou para destruir. Quis até destruir. Mas quando as adversidades chegam e batem na nossa porta, irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer é ela dar assim, ó. Se levanta aí, filha, por favor. Se levanta aí, porque a gente tem que demonstrar. As adversidades estão vindo.
e a gente está avançando contra elas. E na medida que a adversidade está vindo, a gente vai se juntando mais. A gente vai se tornando uma só carne. Amém, irmãos? Enfrentando as circunstâncias, enfrentando as diferenças de opinião. Amém? Sabe, irmãos, isso não é uma utopia, isso pode acontecer na sua vida. Amém? Porque acontece na minha vida também. Como eu falei, nós não somos um casal perfeito, mas nós andamos junto, em busca de uma perfeição. Mas não é porque eu só apenas tenho um título de pastor, não é porque eu sou um crente, eu sou filho de Deus, e eu preciso mostrar aos meus filhos quem são os pais dele. Andando em integridade, andando em respeito, considerando a minha esposa, e nos momentos difíceis, conversando, dialogando, tratando de assuntos que nós precisamos tratar. Para quê? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? É ter uma casa cheia de harmonia. É ter uma casa onde Cristo possa permanecer também. Amém, irmãos? Sabe, uma vez eu escutei um pregador, obrigado, filha, pode sentar. Eu escutei um pregador dizer uma vez, talvez você já tenha ouvido essa história. Quando a gente chega numa casa e você entra naquela casa e você sente que não há uma atmosfera favorável, e você sente que ali naquela casa, naquele momento, um está rindo com o outro, mas aquilo é apenas uma encenação, porque chegou alguém de fora, fulano chegou, faz de conta que a gente... Você sente que ali não opera realmente a paz. Você vê que ali não opera realmente a harmonia. É como você chegar na porta da casa de alguém e lá está se fritando peixe. Você é peixe. Tem um cheiro aqui de contenda. Tem um cheiro aqui de adversidade, tem um cheiro aqui de separação, tem um cheiro aqui de briga. E muitas vezes tem casas que estão assim. Amanhece o dia, vem a noite, amanhece o dia, vem outra noite, e os casais não estão nem, parece que estão com a mente começa a ser cauterizada a viver daquela forma. Mas não precisa ser assim, nem deve ser assim, irmãos. Porque você pode passar 1 ano, 2 anos, dessa forma, 3 anos, mas você não vai aguentar passar uma vida dessa forma. Sabe qual é o resultado? Separação. Agora, por quê? Deus tem culpa? Não, irmãos. Porque as pessoas estão se trancando dentro de si própria. As pessoas estão olhando apenas para o seu umbigo. O homem olha para o seu, a mulher olha para o seu, e o orgulho impera, e o casamento que se dane. E aquilo que eu construí, que um dia para mim foi um sonho, hoje é um pesadelo. Mas por quê? Por falta da comunicação, por falta do diálogo, do sentar, tratar de assuntos que muitas vezes são difíceis de ser tratados, reconheço isso. Mas, irmãos, quem é que vai tratar de um relacionamento teu e da tua esposa se não for ser você e sua esposa? Quem é que vai resolver um problema íntimo entre vocês dois se não for você e a sua esposa? Quem? Então é melhor pegar esse problema e colocar numa gaveta e faz de conta que ele não existe e vamos viver uma vida passando por cima desses problemas, mas ele está lá. Aqui e acolá ele sai, aí eu estou aqui, ó, feito aquele fantasminha. Está tudo bem, tudo tranquilo, mas uma vez por outra o probleminha, eu estou aqui, ninguém me venceu não, eu estou aqui ainda, não foi resolvido. Daqui a pouco vem uma outra diferença, vem um outro problema, vem uma outra circunstância, não se conversa,
não se resolve, aí resolve novamente colocar dentro da gavetinha. Já tem 2. Aí passa o dia, fazem as pazes, beleza, tranquilo, mas o probleminha está lá, já tem 2. Aí vem o dia a dia, vem as situações difíceis, daqui a pouco a gavetinha se abre e lembra aos 2, ei, estamos aqui, viu? Daqui a pouco vem um outro, um terceiro problema, um quarto, um quinto, um sexto. Daqui a pouco a gavetinha não está mais fechando. Está assim, não está fechando, porque tem muita bagulho, muito entulho, muitas coisas para ser resolvida e não foi resolvida. E muitas vezes, por estarem cheios demais, transbordando demais, de amargura, de infelicidade, de tristeza, de insatisfação. Aí quando um passa na cozinha, pisa no dedo do outro, olha, eu não aguento mais você, não quero mais viver com você. Mas por que você pisou no meu dedo? Não, irmã, porque a gavetinha já estava cheia demais. Foi só um pinguinho para poder transbordar e chegar no final. Por que não tratou antes de cada detalhe desse? Por que não tratou? Irmãos, eu tenho 35, vamos fazer 36 anos de casados. Aí em casa a gente não tem gaveta. Amém? Tinha muita gaveta, veio muito cheia. Mas a gente jogou tudo fora. Tá certo? Não temos gaveta, porque a gente trata as coisas de imediato. Também não vou dizer que somos perfeitos 100%. Tem coisas que até quer ir para a gaveta, mas às vezes a gente pega... Ei, vamos resolver isso daqui. Amém, irmãos? Porque eu sou assim. Se Ana ficar com raiva de mim, eu não sei trabalhar. Se eu sair de casa e ela está com raiva de mim, olhou para mim com um olhar errado, assim, eu já saio de casa preocupado. Eu já não vou trabalhar bem. Então eu já não vou fluir, eu não já vou produzir da forma que eu produzo. Se a minha casa não estiver em ordem, eu não fluo da forma que eu devo fluir. É lógico que tem problemas que a gente tem que administrar. Tem problemas que acontecem que não provêm nem de mim nem dela. Mas nós estamos juntos para administrar os problemas. Porque isso também faz parte da obrigação de marido e mulher. Consertar coisas, administrar problemas, mostrar a verdade, mostrar o erro. É fácil? É não, irmãos. Muitas vezes traz dano, traz dor para o nosso coração. Mas nós precisamos ser maduros quanto a isso. Porque, irmãos, eu vou fazer 36 anos de casado. Eu quero chegar à minha velhice com a minha esposa. Então eu preciso cuidar diariamente, todos os dias. Porque senão, irmãos, eu não vou, a gente não suporta, a gente não aguenta. Para vocês que são casados recentemente, pouco tempo de casado, irmão, receba essa instrução. Guarde no seu coração, coloque em prática, logo agora, enquanto está cedo. Você que tem 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos de casado, irmãos, guarda essas instruções, começa a praticar, irmãos. Primeiro porque você é um filho de Deus, porque você é nascido de novo. E quem é nascido de novo tem que andar de acordo com os princípios da palavra. Então você precisa cultivar o seu casamento. Você precisa alinhar o seu casamento com aquilo que Deus fala ao nosso coração. Para que haja harmonia dentro do seu lar, irmãos. Não tem coisa pior, irmãos, do que você viver numa casa onde há contenda. Eu já vivi numa casa dessa, cheia de contenda, cheia de violência, cheia de palavras pesadas, palavras que destroem
o ego, palavras que destroem o caráter da pessoa, palavras que desmoralizam, palavras que entristecem, palavras que envergonham. Eu nasci num ambiente desse, irmãos. Eu vivi num ambiente desse. Eu sei o que eu estou falando, de uma casa onde não tinha o respeito, a consideração, a valorização. Não existia, irmãos. Até que Cristo entrou. Até que houve uma transformação. Até que a verdade e a luz entraram naquela casa. E dali começou uma mudança radical. Amém, irmãos? Então eu posso ver o antes e o depois, falar para você de fatos reais sobre a harmonia no lar. Queira chegar em casa para almoçar e encontrar sua esposa com um sorriso no rosto. Queira sair para trabalhar e deixar sua esposa com um sorriso no rosto. Queira chegar à noite em casa e encontrar sua esposa com um sorriso no rosto. Cultive o bem-estar. Cultive o relacionamento. Cultive a harmonia dentro da sua casa. Quando negligenciamos a comunicação na família, isso recai sobre os filhos e acabam não tendo a atenção devida. E com isso vêm as mudanças anormais e comportamentos que comprometem e desenvolvem pensamentos e atitudes erradas, e isso pode comprometer os laços familiares. Existem casais que vivem juntos, mas separados. Existem casais que resolveram casar porque entenderam que a mulher era a mulher da vida dele e ela entendeu que ele era o homem da vida dela. E juntos foram para um altar. Diante de Deus e de homens de autoridades, decidiram fazer um voto de fidelidade. Decidiram cuidar um do outro até que a morte os separasse. Decidiram, fizeram um voto diante de Deus. Eu prometo, Senhor, cuidar dela na saúde, na tristeza, na doença, até que a morte os separe. É um voto. Há uma palavra empenhada. E ali passa-se o tempo. Vem o primeiro filho, começam as divergências. Sabe qual é a primeira coisa que o pai ou a mãe, mais o homem, deixa o filho para a mãe cuidar sozinha? Não divide as responsabilidades com a mãe, com aquele filho. Criar filho é difícil, é trabalhoso. Mas existe, irmãos, uma obrigação do pai e da mãe juntos cuidar da criança. Se a criança cresce num ambiente que não é saudável, quando ela estiver se formando na sua adolescência, irmãos, ela pode encarar tudo isso e trazer um grande dano para a vida dela. Ela pode ter atitudes comportamentais totalmente alheios. E quando o pai e a mãe abrem os olhos para ver, já é tarde demais. Eu trabalhei com uma jovem casada, o esposo dela é muito meu amigo, que na adolescência o filho dela se envolveu com droga. E eu acompanhei todo o processo, a descoberta e toda uma trajetória. O menino com 16 anos de idade, novo, 16 anos de idade, ele saía de manhã e muitas vezes não voltava 2, 3 dias fora de casa. Essa mulher ficava em ar de loucura, sem saber onde estava o filho. Um certo dia, ela descobriu, porque foi pegar a roupa dele para lavar e tinha lá uma piolinha e um cigarro de maconha. Quando ela viu aquilo,
Ela fez uma ligação dos sumiços dele, das atitudes dele, dos comportamentos. Não acredito. Chegou para o marido, ó fulano, não acredito, é o que eu encontrei no bolso da bermuda de fulano. Meu Deus, foi um baque para ela. Aquela mulher chorava de dia e de noite. Chamou o filho, conversaram, o filho assumiu. Agora vamos trabalhar em prol de resolver essa situação. Muito tarde. Deu mais trabalho. Teve mais desgaste. Por que não estava acompanhando desde cedo o comportamento? Por que não estava acompanhando desde cedo as suas atitudes? Prestando atenção, conversando com o filho. Olhando com quem está caminhando, olhando com quem está brincando. Olhando com quem está se relacionando no celular. Se isso tivesse sido feito com intensidade, talvez tivesse evitado tudo isso. Mas agora o dano foi causado. Agora tem que se fazer o quê? Tá perto. Tentar reverter a situação. Irmãos, foi mais de 5 anos essa moça lutando. Tantas coisas acontecendo. O menino desaparecia, passava noites e noites fora. Quando chegava maltrapilho, fedorento, sujo. Parecia até uma pessoa que ia jogada no mundo. Agora o menino de família. Mas por que, irmãos, acontecem essas coisas? Porque faltou justamente a habilidade dos pais, se preocupando apenas com o trabalho e deixando de trazer para dentro de casa o cuidado necessário, junto com os filhos também. Um bom relacionamento deve ser cultivado com ações e com boas palavras. É assim que construímos uma vida de longevidade na família. Amém, irmãos? Como eu falei, eu quero chegar aos meus 70 anos, 80 anos, 100 anos, 110 anos, casado ainda. Com a mesma pessoa. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer o meu papel de marido. Para que isso aconteça, ela precisa fazer o papel dela como mulher. E juntos nós vamos criando, construindo um ambiente saudável, um ambiente favorável, um ambiente prazeroso, que é o nosso lar. Um outro ponto, irmãos, que é necessário para se ter um ambiente de harmonia é o exercício do perdão. É você exercitar o perdão, e eu não vou me esticar, me alongar muito nisso não. O que a própria Bíblia diz aqui, irmãos, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14, diz: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Então isso aqui já diz tudo. Se eu quero e preciso do perdão de Deus para a minha vida, para que eu comece uma nova trajetória, traçando agora um caminho reto, um caminho certo, um caminho de sucesso, eu preciso me reconciliar com Deus. E eu desejo o perdão de Deus, mas eu preciso perdoar o outro. Se eu não libero o perdão, Deus não vai liberar perdão para mim também. Então nós precisamos decidir. Ah, mas você me magoou muito. O que você fez não tem perdão. O que você fez não se faz com ninguém. Tudo bem, não se faz. É difícil perdoar, até entendo. Mas a sua posição como filho de Deus e dependente dele vai te levar a uma submissão, a uma obediência, onde você vai matar a sua vontade carnal, o seu orgulho, e vai chegar assim: fulano, eu tenho que te perdoar.
mesmo sem eu querer, mesmo sem você merecer, eu te perdoo. Você está perdoado. De coração está perdoado. A cicatriz vai ficar, irmãos, do problema, porque é uma consequência. Mas aí há a liberdade para que você volte para o seu Deus e diga assim: Senhor, eu errei. Agora tu me perdoas? Te perdoo. E você fica livre para uma nova trajetória na sua vida. Bem verdade que exercitar o perdão é bem difícil para alguns, pois tem muito a ver com a nossa personalidade, mas precisamos exercer o perdão. E se você nasceu de novo, isso faz parte, isso está intrínseco dentro de você, essa necessidade de obedecer a palavra de Deus. Agora, irmãos, o que nós não devemos ter nem ser, para não ter uma vida familiar com harmonia. Eu não preciso ser, eu não tenho que ser orgulhoso, autoritário, acusador e nem guardar ressentimento. Porque se essas coisas estão enraizadas dentro do meu coração, ou são práticas que eu as utilizo sem nem sentir, porque faz parte da minha vida, eu preciso acordar, perceber dentro de mim que há essas deficiências e eu preciso anulá-las, eu preciso descartá-las, eu preciso jogar fora, eu preciso dizer: Senhor, eu te entrego essas coisas hoje, para que eu possa desenvolver uma vida bem-sucedida, uma vida de harmonia, uma vida de amor, de compreensão dentro do meu lar. Já estou encerrando. O louvor pode vir para cá. Amém, irmãos? Ficou claro? Ou está sendo claro? Amém? Maridos e mulheres que estão aqui, abram seus ouvidos. Maridos e mulheres que estão aqui, Deus os constituiu. Deus os constituiu para serem e para terem uma família, assim como de fato tem. Mas também Ele quer e Ele cobra de você hoje uma forma de viver que agrade a Ele. Eu vou finalizar com esse texto aqui que está lá em Efésios. Efésios 5, 21, 33, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido. Aí ele faz uma comparação. Se sujeitar como? Veja a referência que nós temos, que a mulher tem, como deve se sujeitar ao marido. Como o Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Veja que referência forte, irmãos. Veja que a gente não pode fugir desses preceitos. Veja como é importante nós praticarmos o amor dentro da nossa casa com o nosso cônjuge. Porque é um ensinamento, é um mandamento. Jesus está nos ensinando, dando a nós uma referência, um padrão de se viver em harmonia, em amor, ter uma longevidade na sua casa, ter um momento, uma vida de casamento, uma vida de matrimônio, uma vida feliz.
Mas é necessário, irmãos, que homens e mulheres se encontrem na palavra e exerçam a palavra no seu lar. Continuando. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, amem cada uma de sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si, mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Aí, da mesma forma que a mulher tem que agir assim diz a palavra, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa. Como? De que jeito? Como amam o próprio corpo. Você fere o seu corpo, você espanca o seu corpo, você destrói o seu corpo, você machuca o seu corpo. Não, você respeita o seu corpo, você cuida do seu corpo. Assim, cuide da sua esposa, zele por ela, respeite a sua esposa, considere a sua esposa, valorize a sua esposa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo cuida da igreja. Amém, irmãos? Esse é um grande mistério, mas ilustra a união em Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso.